antecipadamente. Obrigado, Adelina. Boa noite para você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. O pessoal que está acompanhando a gente aí pela internet, em casa, no trabalho, no carro, no transporte público, quando for assistir essa palestra, muito boa noite. Obrigado também. Não sei a hora que vocês estão assistindo, mas muito obrigado pela companhia. Tá bom, o que está estourado, né? Porque a gente fica aqui a pegar a luz branca demais, aí quem está assistindo em casa fala assim: nossa, mas é o espírito que está dando a palestra, mas você está evoluído demais, já chamou até o espírito para dar a palestra. Às vezes é a luz que está estourada, a gente fica andando aqui e mata o cameraman de raiva. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa nossa perspectiva de entender mais o espiritismo. Porque se a gente ouve uma palavra e fala assim, vingança, bom, mas eu não estou vingando de ninguém. Mas por que será que a espiritualidade veio nos ensinar e veio trazer isso dentro do Evangelho? Veio nos falar de vingança. Se a gente for parar para pensar, que tipo de vingança talvez nós tenhamos cometido nos últimos 5 anos? Eu não lembro de nenhuma, assim, planejada, digamos. A gente pode ter involuntariamente feito alguma coisa, mas a gente fala assim, mas eu não faço vingança. Mas por que será que a espiritualidade quer ensinar isso para a gente? A Adelina falava aqui no texto, e o texto que falava para a gente justamente de que a propositura maior nossa, né, nossa principal mudança, ela tem que ser interna, ela tem que ser interior. E para a gente ir mudando, a gente precisa entender. O Espiritismo vai trazer um pouquinho isso para a gente. Esse entendimento maior, essa amplitude maior do conhecimento, e se isso foi escrito e foi colocado pelos Espíritos, a gente vai falar, poxa, porque precisávamos falar de vingança. Então vamos tentar entender, se eu não estou me vingando de ninguém, não estou agredindo seu ninguém por conta disso, mas vamos lá. Se a gente for olhar o que é vingança, a vingança vai falar para a gente que é um ato, né, lesivo, praticado em nome próprio, ou vingar para alguém, né, alheio a alguém, que foi de uma pessoa que foi realmente ofendida, ou sentiu-se ofendido, ou lesado, e tem uma represália àquela pessoa que lhe fez o mal. É um impulso humano que surge quando nos sentimos lesados, traídos ou injustiçados. É uma resposta emocional que busca equilibrar a balança, fazendo com que o ofensor sinta o mesmo sofrimento que nos causou. Aí a gente vai pegar e interpretar um pouquinho mais aqui. É um impulso humano que surge quando nos sentimos lesados. Já está mais perto, não está? De vez em quando a gente se sente lesado por vários fatores, sejam eles sociais, sejam eles mercadológicos, né? Fazendo as nossas ações de compra e venda de alguma coisa, por exemplo, no mercado, né? Esse lugar, por exemplo, a gente se sente lesado. Trair, e a traição, não fala, não é só a traição carnal de marido, mulher e tal, não. Fala da traição de uma acreditar, uma traição de alguém que você confiava bastante. Ou mesmo se sentir injustiçado, né? Você trabalha demais, não recebe nada pelo tanto que eu trabalho, né? Então a gente se sente injustiçado. Ficou mais perto? Ficou mais perto? Esses sentimentos a gente já começa a ter, não começa? Então, tá vendo aí como é sempre bom a gente entender o que a espiritualidade quer trazer para a gente? Porque ela está sempre perto de algo que é necessário para a gente. Então, quando a gente já coloca essas situações, até então no começo a gente falava, eu não me planejei vingança contra ninguém, não é? Mas 1 minuto depois a gente já, opa, peraí, já estou me sentindo assim, dessa forma, e aí eu vou me indispor com alguém por causa disso. E às vezes esse indispor, ele pode não ser necessariamente físico, né? Uma agressão, uma palavra, mas ela pode ser uma indisposição mental. E aí eu saio com muita raiva daquele lugar, eu saio com muita raiva daquela pessoa, eu saio com muita raiva daquela situação. E às vezes eu não faço nada contra aquela pessoa, mas aquela raiva, aquela angústia, aquela chateação, aquilo tudo que eu fiquei, fica guardado em mim, e às vezes eu respondo isso para outro que não tem nada a ver, né? Aquele primeiro que eu encontro na minha frente, ou normalmente em casa, que aí eu chego em casa, oi, boa noite, nada, eu estou com muita raiva, eu não sei nem do que é, e aí eu já começo de repente, a minha vingança,
ela está até acontecendo contra pessoa que não tem nada a ver com a história, mas é porque eu me senti ferido. Eu absorvi toda aquela raiva. E mais do que isso, eu descontei talvez em outras pessoas, em outras atitudes, se eu não tivesse contado com aquela pessoa mesmo. Porque às vezes a gente discute com o atendente da padaria, do supermercado, do açougue, briga com alguém no trânsito, porque a gente se sentiu injustiçado, porque aquele caminho era meu, era a minha passagem, o pare não era para mim, eu desci, certa pessoa não esperou, e aí a gente vai e xinga alguém também. Mas a gente não fez isso, né? Não cometeu essa atitude de responder a alguém, né? Porque naquele momento eu me senti prejudicado de alguma forma, eu faço isso com outro que não tem nada a ver com a história. O que acontece, né? Eu também estou exprimindo, né? É uma expressão daquele sentimento negativo que eu tive, que foi o mesmo da vingança. Está vendo por que a gente vai estudar isso? Bom, aí você fala, bom, então peraí, você falou aí uma explicação que estava no dicionário. Sim, no dicionário. Mas vamos lá. A gente vai falar da vingança hoje, que como a Londelina falou aqui para a gente, está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo onde a gente estuda a lição: amai os vossos inimigos. E nessa lição, a gente fala sobre retribuir o mal com o bem. Falamos sobre os inimigos desencarnados. Falamos sobre alguém que, se nos bater na face direita, a gente apresenta a esquerda. Falamos sobre a vingança, o ódio e o duelo. Está vendo como esse capítulo nos busca muito a nossa mudança interior, porque são coisas que só nos dizem respeito. Só nos dizem respeito. Retribuir o mal com o bem. Paramos para pensar nisso? Como que essas situações agora já são mais próximas da gente? A vingança é justamente o sentir-se agredido, o sentir-se ofendido, ser melindroso demais, ter raiva às vezes de tudo, de todos ou de algumas situações. Então para pensar que a partir de agora a gente vai falar o que a espiritualidade mostra para a gente com relação à vingança. Aí eu vou um pouquinho mais atrás. Eu vou pregar algumas frases que constam na Bíblia, né? E que estão lá tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque a gente sabe que depois disso o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer essas mensagens, essas colocações dos apóstolos com a explicação dos Espíritos para que elas fiquem mais claras. Mas vamos lá, que está no livro do Levítico, né? Capítulo 19, versículo 18, o livro do Levítico, tá? O livro dos Levíticos é um livro que foi tudo, né? Consta na história, que foi escrito por Moisés, tá? Então, é bem antes de Cristo, foi escrito por Moisés, está lá. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Amar o próximo como a si mesmo está lá antes de Cristo, tá? Moisés já falava nisso, e falava: não guardem rancor contra alguém do seu povo. Pensa isso numa época em que as pessoas eram julgadas pela cor, pelo sobrenome, pela família, pela tribo que tinha nascido. Pensa o quanto era forte dizer isso. Moisés ia falar. Mas no livro dos Romanos está colocado lá também: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Está lá em Romanos. Bom, aí a gente entra no Novo Testamento. Aí a gente dá um pulinho maior. E Pedro falava para a gente: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E Marcos nos diz o seguinte: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Está vendo que ao longo do tempo a gente vai falando dessa situação
a gente vai falando da questão da vingança. Por que isso? Porque ao longo do tempo a gente vai percebendo que a gente não consegue, às vezes, mudar esse nosso sentimento de se sentir-se agredido, injustiçado, traído. É nós que às vezes temos que mudar isso. Somos nós que temos que mudar. O erro do outro, o outro vai ter que se acertar depois com ele. Mas somos nós que temos que mudar. Então, quando a gente vai pegando tudo isso aí, tá, gente? Livro, Antigo Testamento, Novo Testamento, Evangelho segundo o Espiritismo, está tudo ali. Está tudo muito bem colocado para a gente, que essa transformação tem que ser nossa, porque a vingança nos faz mal. A vingança nos faz mal. É ela que vai nos deixando cada vez mais dessa forma. Para pensar, eu me senti traído por um amigo, que esperava que fosse fazer uma coisa, não fez, eu esperasse que me ajudasse, não me ajudou. Aí eu sinto aquilo. Eu fico com raiva dele, mas olha só, estou bem, eu não fiz nada. Eu queria dar na cara dele, mas não dei. Eu segurei, Eu queria gastar meu réu primário, mas eu segurei. Vou guardar meu réu primário, vou precisar dele mais para frente. Vai precisar dele mais para frente, já está pensando que para frente vai ser pior ainda, Então tá bom, olha para a gente ver. Aí a gente vai, não, vou guardar meu réu primário. Mas aí a gente começa, beleza, fiz nada, não fiz, mas a raiva ficou ali comigo, ficou acumulada. Sinal de que eu acumulo raiva, não é? Sinal de que assim, foi, mas não foi, Eu deixei para lá, mas não deixei. E aí eu vou alimentando aquela situação. Quando uma outra coisa acontece, talvez de menor situação, seja um problema talvez menor, eu já estou com aquela raiva acumulada. Aí o que eu faço? Eu pego aquele probleminha que talvez era um pouco menor e faço ele ficar grandão, porque ele somou com o outro. Está vendo como a vingança, o sentimento da vingança, da raiva, da vontade de não ter gostado de alguém, vai só me fazendo cada vez mais agressivo, ou cada vez mais entristecido, cada vez mais fechado, e cada vez mais orgulhoso, e cada vez mais egoísta. Por isso, quando o Evangelho traz para a gente vingança e fala da vingança, ele nos coloca justamente isso, que a vingança não nos ajuda no processo da evolução, pelo contrário, está lá no Evangelho, nas explicações dos Espíritos, quem pensa e quem fala que é espírita, em algum momento tem o sentimento da vingança, que aí o sentimento da vingança é esse que eu estou falando, não é de pegar o revólver e sair atirando em alguém, não, esse sentimento da vingança que é guardar essa raiva e esse ódio, a gente não está entendendo o que o Espiritismo nos ensinou, entendendo o que a doutrina espírita quer trazer para a gente. Então, para pensar em algumas das outras colocações que talvez nos exigem um pouco mais. E aí, a gente vai lá no Evangelho lá na Bíblia, e pega as frases que foram nos colocadas pelos apóstolos, ou mesmo pelos outros estudiosos, como Moisés, que estava ali colocado, e às vezes a gente lê e fica, sei lá, por exemplo, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Aí você vou ajudar, então, dou uma cesta básica, tem leite, tem pão, resolve. Aí vem a doutrina espírita e fala para a gente assim: se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você não fará brasas vivas sobre a sua cabeça. Aí a doutrina espírita vem nos dizer o quê? Que se alguém lhe fez o mal, ensine-o a fazer o bem. Ela não está só pedindo para você não ter raiva, não. Não é só para você não ter sentimento de vingança, não. Não é só para você ficar todo melindroso, não. Só para você ficar o coitadinho que sofreu por causa de alguém, não. Não é isso também só, não. É para você, além de não sentir nada disso, é para você lá ensinar o outro como ser melhor. Aí, peraí, aí que está lá em Romanos, dele de beber e dele de comer, então não é cesta básica, não. Por exemplo, é a minha forma de fazer diferente, que eu vou ensinar para ele a ser melhor.
Eu vou ensinar para ele que se ele traiu, eu não vou traí-lo, eu não vou castigá-lo por causa disso. Eu vou ensinar para ele, né, que se ele foi injusto, eu não serei injusto também. E a injustiça dele não vai fazer com que eu seja injusto para pagar a injustiça que ele me fez. Aí ele vai perceber também. E por aí afora. Está vendo? Agora dar de comer e dar de beber depende muito mais da gente também. É por isso que essa doutrina é a doutrina que mostra para a gente que é a doutrina de transformação. É a doutrina de transformação. Totalmente a doutrina de transformação. Porque ela vai buscar, e vai nos trazer esses ensinamentos e essas lições para a gente trazer para a nossa vida. Porque eu vou ler a história que está lá, eu vou ler o livro, o Evangelho que foi escrito em 1800, eu vou ler a Bíblia que foi escrita há quase 2000 anos, e se eu ficar só ali, a leitura está lá. Não, eu vou trazer para mim, e é isso que a doutrina fala para a gente. Então, a partir de agora, eu posso pensar nisso. Sabe os meus milímetros, os meus dodóizinhos, as minhas raivinhas, que eu acabo contaminando o outro, porque eu chego em casa, não foi do jeito que eu queria, eu estou com raiva, não é da forma que eu queria, eu estou com raiva, falou o que eu não queria ouvir, eu estou com raiva, fez o que eu não queria que fizesse, eu estou com raiva, e tudo isso que eu, e eu vou alimentando meu egoísmo, e eu vou alimentando meu orgulho, e aí pronto. Depois, para resolver isso, gente, vai mais algumas encarnações. E eu não sei se a gente está com esse prazo todo ou com essa moral toda para ficar voltando outras vezes. A fila é grande. A fila para vir aqui é grande. Temos aí uns bilhõezinhos de moradores nesse mundo, mais de 7 bilhões, porém, não tem muito mais espírito para reencarnar. E talvez não vai ter tanto mais gente para vir, não. Então aproveita essa. Faça direitinho. Vamos fazer a coisa bem certinho. Chico, numa das suas histórias, conversando, no encontro que ele tinha com os amigos, que era a sombra do abacateiro, Você quem conhece essa história, que num dado momento, tinham todos os centros, os lugares para se encontrar. E Chico se encontrava com um grupo, num lugar muito afastado em Uberaba, que era debaixo de uma árvore mesmo. E é debaixo dessa árvore que eles conversavam, e era ali porque não tinha estrutura nenhuma. Até porque eu acho que debaixo da árvore é até melhor, Fica até mais gostoso. A gente faz isso segunda-feira, eu acho maravilhoso. Então, o que acontece? Nessa sombra do abacateiro, eles conversavam sobre vingança, e Chico contava a história de um amigo dele que morava em Pedro Leopoldo na época, e saiu de Pedro Leopoldo, brigou com outro amigo, mas assim, a briga feia mesmo, e ele era do centro, aguentava, brigou feio, e foi para Belo Horizonte, Ou foi morar em BH, BH era a capital, Foi morar em Belo Horizonte, na capital, para ficar ali longe do outro. Mas o outro também deve precisar ir morar em Belo Horizonte também. E aí eles estavam se encontrando. O que esse amigo dele fazia? Ele tinha muita raiva. Ele falava, eu contava essa história lá em Uberaba, que esse amigo dele ia todo fim de semana para a reunião do Chico lá em Pedro Leopoldo. Ele falava assim: olha, Chico, eu vim aqui com combustível para que eu fique melhor, para que eu não tenha tanta raiva, não tenha tanta vontade, de pegar ele e me vingar muito mesmo. Então eu vim para cá para eu acalmar, para eu melhorar. Aí ele ia embora, acho que passou a sensação. No outro fim de semana ele voltava, Chico, mas eu voltou de novo. Voltei, porque durante a semana toda aquela coisa boa passou e eu tive vontade de pegar de novo. E assim foi. E ele foi por muitos e muitos anos, uns 2, 3 anos, segundo Chico, brigando contra ele mesmo. E sabe assim, ele percebia isso. Aí ele ia lá e voltava. Chico, vou deixando, uma hora vai resolver esse negócio, Uma hora vai resolver esse negócio aí. E foi, e falava assim: nossa, mas agora eu vou, até que, de tanto ter vontade de fazer isso, para não se vingar, ele ia lá para as reuniões do Chico, Era pertinho, tá, gente? BH, Pedro Leopoldo, deve ter, sei lá, uns 40, 50, 60 quilômetros, é região metropolitana. Então ele ia, voltava, até essa fala: nossa, aí ele aprendeu, aí ele acalmou. Não, aí ele estava andando, caminhando pela cidade, e passou nos lugares onde de vez em quando ele encontrava aquela pessoa, e ele viu um velório numa casa, e ele falou: mas parece que essa casa eu conheço. Quando ele foi olhar, era um cara que tinha morrido de um infarto.
e tinha morrido, e não, ele melhorou totalmente, mas aí quando ele viu a outra pessoa morta, aí ele sentiu um pouco mais a dor. Então, pô, podia ter sido eu, porque eu queria ter feito isso com ele, mas eu me segurei e não fiz, e eu diminuí a minha raiva porque eu vi ele morto. Aí voltou pro Chico de novo. Eu Chico, olha, mas você precisa se controlar, porque senão o sentimento é que precisa mudar, é que precisa transformar. E o Chico contou para ele aquela história. Falou assim: olha, a vingança que está com a gente, ele só faz mal para a gente mesmo, o mal que a gente carrega. É como uma cobra venenosa, que ela vai fazer mal para alguém, mas o veneno está dentro dela mesmo. Então, fazer o mal para alguém não é porque eu estou retribuindo o mal, não, é porque o veneno é meu, porque eu tenho esse veneno lá dentro. E para a gente tentando entender um pouco mais esses ensinamentos, a espiritualidade vai nos montando nessas lições todas, que está lá no Evangelho, capítulo 12, que a gente precisa justamente, com o efeito da vingança, é entender que ela só nos faz mal, ela tem que desaparecer entre os homens. É a inspiração mais funesta quando quem tem por companheiros essa sensação, a da vingança. Então ela vai desaparecer. Nós vamos ter que aprender, por bem ou por mal, que ela não faz bem de forma nenhuma, que ela nos ajuda em hipótese alguma. E o próprio Chico nos disse, não exija dos outros qualidades que eles ainda não possuem. Então, se os outros fizeram mal, eles vão ter que aprender, mas eu é que não posso fazer, eu é que tenho que mudar, eu é que tenho que transformar. E aí, na mensagem de Emmanuel, Chico nos diz o seguinte, colocando aqui para a gente: aguardemos, em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes esforço a quem já carrega a infidelidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisa zingar-te de quem já se encontra assinalado. Se sofres, espera. A dor é sempre um aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muitas vezes, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a benção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera guardando águas paradas converte-se a si mesmo em um vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Essa percepção é que a gente é que tem que mudar. Então, vamos entender, quando a gente vai estudar a vingança, que a gente achava que era uma coisa talvez muito distante da gente, é muito mais presente do que a gente imagina. Há muito mais do nosso lado do que a gente imagina. Então vamos fazer essa diferença, vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso, porque quando a gente estuda sobre a principal forma de mudar tudo isso na gente, a vingança, de não ficar com raiva, de não carregar essas angústias todas, e de não ter outro do outro lado, sendo aquela pessoa bem, eu acho que me fez mal, que me agrediu, que me fez isso, que me fez aquilo, para que a gente mude. E a principal luta nossa com relação à vingança, qual que é? É o perdão. Estudar e aprender sobre a vingança é para que a gente busque lá no nosso fundo, dentro da gente, um entendimento maior e verdadeiro do perdão. Bom, mas essa não é a lição de hoje, não é o perdão. O perdão vocês vão levar como lição para casa, tá? O perdão não era a lição era a vingança. Mas não tem como a gente terminar de falar de vingança se a gente não analisar o perdão. Portanto, levem para estudar o perdão para casa. Mas não é aquele perdão que deixa para lá, não. Tudo bem, eu perdoo, não quero ver nunca mais. Não.
é o perdão que o Mestre nos ensinou, lá, pregado na cruz, quando ele disse: perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Esse perdão que nos trouxe todas essas lições, é essa que a gente tem que aprender, é esse perdão. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção de vocês. Hoje foi muito mais tranquilo, né? Na vez passada, dessa vez você vai ficar ali. Aí eu falo para o senhor, tem que ser, de vez em quando a gente tem que ser menos doido, né? Mas na próxima a gente se agita aqui um pouquinho mais, mas o importante é que a gente entenda sempre. Não, Danilo, eu acho que esse é o nosso maior desafio, é transformar tudo isso que está aqui em atitudes. Que as leituras não sejam ouvidas só com os ouvidos, mas com o coração. Obrigado, gente. Até a próxima. Fique com Deus. Obrigado.